Olá, esse é o canal da FENG. Nós estamos no 7º encontro do Fisco Estadual Mineiro. Aqui ao meu lado está o Ricardo Luiz Oliveira de Souza. Ele é auditor fiscal e diretor de legislação tributária da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Durante a sua fala, você fez uma análise comparativa das propostas de reforma tributária que estão em curso. E a sua grande ponderação foi com relação ao impacto, à autonomia dos estados. Você pode fazer um resumo disso para nós e apontar a possível saída? Sim. A questão realmente mais importante que se verifica nessas propostas de reforma tributária, tanto na PEC 110 quanto na PEC 45, é o fato de elas implicarem a perda da autonomia impositiva dos Estados-membros. Isso significa que hoje, no modelo atual, o principal imposto sobre consumo de competência dos Estados, cada um dos Estados, inclusive Minas Gerais, tem competência plena para disciplinar este tributo. No caso das duas PECs, essa competência passa a ser compartilhada com outros entes da federação. No caso da PEC 110, compartilhada com a União e compartilhada com os municípios. O mesmo ocorre na PEC 45. No entanto, tem uma diferença fundamental entre uma proposta e outra na parte em que o Estado pode efetivamente mitigar essa perda de autonomia. No caso da PEC 45, como tem necessariamente a participação da União e a proposta não diz como se dará essa relação de poder, se por exemplo, com o modelo do Simples Nacional que hoje existe na Lei Complementar 123, nesse modelo a União tem 4 votos, os estados têm 2 e os municípios têm 2. Então são 8 votos. Se der algum empate, prevalece o voto da União. Na prática, prevalece sempre a vontade da União em detrimento da vontade dos estados. Como não está bem especificado se será este o modelo adotado, mas é o único precedente existente em relação a essa gestão compartilhada de tributos no país, então o temor dos estados é exatamente de que prevaleça esta regra. Como alternativa, os estados estão propondo que esse comitê gestor, ele, primeiro, não tenha a participação da União, que o imposto sobre consumo no Brasil seja unificado dentro do novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, mas que a gestão seja compartilhada tão somente entre estados e municípios, sendo que a participação no comitê gestor desse imposto seria por meio de um comitê com 41 membros, dos quais 27 dos estados e 14 dos municípios. Esses 14, considerando que o quórum de aprovação das medidas seria de 4/5, ou seja, 80% dos votos, significa que, com 9 votos, os municípios, ou uma combinação de municípios com alguns estados, desde que com 9 votos, teriam efetivo poder de veto daquelas medidas que não pretendessem ou não concordassem que fossem implementadas. Então, com essa proposta, não que se vá solucionar 100%, vai se manter, não será mantida 100% da autonomia dos estados. Ela será compartilhada, mas ela respeitará em grande parte a possibilidade de defesa dos interesses de um conjunto de estados e ou municípios agrupados. Essa alternativa, esse modelo de funcionamento desse comitê gestor não se verifica na PEC 110 também. Então, ela teria esse defeito. O relator da PEC 110, ele fez uma mudança importante na proposta, quando ele separou em 2 IVAs. Não sei se você quer registrar isso, entendeu? Sim, porque pode falar. A questão é que o relatório do senador Roberto Rocha, ele propôs 2 IVAs, em vez de apenas um IVA único chamado de IBS originalmente. Então ele propôs 2. No que tange à competência da União, seria a contribuição social de bens e serviços, que seria exclusivo da União, incidindo sobre a mesma base do consumo, ou seja, sobre bens e serviços em geral.
enquanto que estados e municípios compartilhariam esses dois entes um outro imposto chamado de IBS, que seria da competência apenas dos estados e municípios. Agora, como seria exercida essa participação no IBS, na gestão, controle e legislação do IBS, não está bem explicado na proposta 110. Nesse sentido, caberia também aplicar a esta proposta a mesma que foi apresentada como alternativa pelo Concefaz em relação à PEC 45, ou seja, aquele critério de o comitê gestor ter 41 votos, sendo 4/5 o necessário, a quantidade de votos necessárias para a deliberação, ou seja, para vetar determinada deliberação que não fosse do interesse do Estado ou município. Basicamente, isso. Muito obrigada pela sua participação no 7º Encontro do Fisco e também pela entrevista. Tá bom, eu que agradeço.